Êxodo capítulo 1, verso de número 12, vai nos dizer: mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. Feche seus olhos nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor fale à igreja, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Que o Senhor, Pai, nos revele a sua vontade. Fale ao nosso coração, que nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero falar aqui com você sobre um capítulo e uma história muito conhecida, que o povo de Israel está passando por um momento de crescimento. Um momento em que eles estão no Egito por causa de uma promessa. Eu quero que você lembre que tudo o que eu vou dizer aqui é por causa de uma promessa. Repita comigo: promessa. Promessa. Eu quero que você entenda isso. Porque quando José morre, seu pai, eles teve uma geração. E essa geração desceu ao Egito. Mais ou menos 70 pessoas junto com eles. 70 pessoas estão agora no Egito para se abrigarem ali. Eles estavam naquele momento sendo convidados de honra, porque o povo estrangeiro estar naquele momento era algo diferente, era algo que o povo do Egito, os egípcios, nunca viram acontecer. Mas por causa de José, eles estavam naquele lugar. Por causa de José, eles eram convidados de honra. E essa palavra eu dei um tema de o crescimento, ou melhor, o crescimento em meio à dor. Vitor, por que isso? Porque quando esse povo vai para o Egito, vai se levantar um novo rei. Esse novo rei, esse novo faraó, ele não conhecia José. O verso 8, ele dá destaque em dizer isso, que ele não conhecia José. Vitor, por que a Bíblia nos dá essa palavra? Que ele não conhecia. Sabe por quê? Porque muitas vezes, na nossa vida, no nosso cotidiano, as pessoas não entendem o nosso jeito de falar. As pessoas não entendem o nosso jeito de andar. Sabe que a gente é diferente deles? Eles não entendem, porque em 1 João 3:1 vai dizer assim, que o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Se o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Cristo, então tudo que a gente fizer para o Senhor, eles não vão entender. E em vez de sentir alegria, eles vão sentir raiva da gente. E em vez de olhar para você com um olhar alegre, de que você está conquistando suas coisas, eles vão olhar com um olhar de raiva, com um olhar de inveja, porque se eles não conheceram o próprio Cristo, imagina nós. Imagina nós que somos pecadores tentando ser parecidos com Ele. Se o próprio mundo odiou a Cristo, imagina nós. Então, esse povo está crescendo no Egito, só que está gerando uma inveja, está gerando uma raiva nesse novo faraó. E por que disso, Vitor? Porque o tempo foi passando e aquelas 70 pessoas agora estão crescendo, agora estão se multiplicando, por uma promessa. É aquilo que eu disse no começo, por uma promessa. Nós passamos por momentos em nossa vida que às vezes o Senhor nos libera algumas promessas. Que às vezes o Senhor nos fala que nós vamos alcançar algo, que nós vamos ser bem-sucedidos, e isso é bom. Só que a gente não entende que no meio desse tempo, entre a promessa e até o tempo do cumprimento, existe um tempo chamado de processo. E o processo, por mais que seja doloroso, é necessário a gente passar. O processo, muitas das vezes a gente quer pular, a gente quer ir logo para a próxima estação, mas o que Deus estava dizendo aqui no capítulo 1 é que o processo, ele precisa ser vivido. O processo, ele precisa ser passado para que a gente não chegue na próxima estação com a mentalidade de hoje. Se Deus entregasse o que tanto você quer hoje, será que você estaria apto para receber? Será que você estaria apto para receber a promessa que você tanto almeja? E é por isso que nós passamos por processos.
Esse povo está passando por um processo. E essa promessa que eu estou dizendo, ela começou lá em Abraão. Ela atravessou gerações. Ela foi de Abraão a Isaac, a Jacó, e agora está se cumprindo no Egito. O que eu quero dizer para você hoje é que nós passamos por ataques, nós passamos por dificuldades, e o inimigo coloca dúvidas na nossa mente. Parece que ele sussurra no nosso ouvido, mas deixa eu te dizer, tudo isso é um processo. E deixa eu te dizer, o capítulo, ou melhor, o livro é por nome Êxodo. Êxodo significa saída, fuga. Ou seja, você já começa lendo o livro sabendo que o que eles estão passando aqui é temporário. Sabendo que eles estão passando aqui é só um momento, porque o próprio livro está dizendo saída. É só uma imigração, não é para você ficar, é temporário. Ou seja, os processos são temporários. Eu dei 3 tópicos para essa palavra. O primeiro é o crescimento pela promessa. O povo do Egito, Israel, estava passando por um tempo difícil, estava sendo aflito, estava sendo sobrecarregado. O crescimento deles era tão grande que Faraó pensava, se eles se juntarem com os nossos inimigos, se houver uma guerra, a gente está falido, a gente está morto, porque esse povo é muito grande, é mais poderoso do que a gente. E se vier uma guerra, se vier algo, eles vão destruir a gente, não vai sobrar nada. E o que ele faz? Ele vai começar a colocar capatazes, ele vai começar a colocar trabalhos rigorosos para eles. Eles vão começar a escravizá-los. Imagina um povo escolhido por Deus sendo escravizado. Imagina um povo que estava vivendo a promessa sendo escravizado. É tudo aquilo que a gente imagina que quando nós vamos viver uma promessa, a gente imagina sendo bem sucedido. Mas no reino de Deus é ao contrário. Se você quer ser bem sucedido, você precisa passar pelo processo. Se você quer ser bem sucedido, alcançar a promessa, você precisa passar por algumas aflições. Vitor, isso é ruim? Para a gente mas para Deus é um processo. Para Deus é material. Para Deus é aquilo, as ferramentas que Ele vai usar para a nossa vida. Coloca para mim em Gênesis 12, verso 1. Vai dizer assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra em que eu te mostrarei. Pode passar. E eu farei de ti uma grande nação. Repita comigo: grande nação. Grande nação. E eu te abençoarei e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Próximo. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. O que Deus estava dizendo aqui para Abraão era algo meio impossível. Era algo impossível de ser vivido. Porque imagina que Deus fala com você hoje: sai da tua casa, sai da tua terra, vai para outro estado, vai para outro país, e você às vezes não tem recursos para isso, e às vezes você não tem como, você não tem rota, mas Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Vitor, que lugar é esse que Deus ia mostrar? Eu não sei, mas era no meio do processo que Ele iria revelar. Você está entendendo isso? O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu quero que você coloque a tua confiança em mim. Eu quero que você deite a sua confiança em mim. Pode dormir tranquilo, pode ficar em paz, porque eu vou te mostrar. Deus, Ele tem um trabalhar diferente da gente, porque a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para ontem, e Deus está dizendo: o meu tempo é perfeito. Você está ansioso, mas calma, a ansiedade vai passar. Você está aflito, calma, mas essa aflição vai passar. Você vai ver que o meu tempo é perfeito. Agora coloca para mim em Gênesis 13, verso 14. Glória a Deus, aleluia. Gênesis 13, verso 14. E o
o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos e olha o lugar em que estás, para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. E eu farei da tua semente como o pó da terra. Próximo. E de modo que se um homem pode contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Então Abraão está passando por um processo em que no Gênesis 12 ele tem que sair da terra dele. Em que no Gênesis 12 ele atravessa um desafio em que ele não sabe para onde vai, mas agora ele tem que sair. E no capítulo 13, ele, como ele tinha levado seu sobrinho, a sua esposa, vai acontecer uma guerra, vai acontecer uma briga com eles, entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E por causa dessa briga, eles vão ter que se separar. Por causa dessa briga, eles vão ter que tomar caminhos diferentes. Ele vai dizer: olha, não está dando mais certo a gente continuar andando junto, eu preciso que você se separe de mim. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas a gente não pode mais ficar junto. O que Deus estava dizendo aqui no capítulo 13 é para que algumas promessas se cumpram na sua vida. Às vezes terá que existir uma ruptura, terá que existir uma separação. Por que disso, Vitor? Porque às vezes a pessoa pode estar acomodada do seu lado. Às vezes é um peso que você carrega e não está conseguindo ver. E Deus estava dizendo no capítulo 13: Abraão, você precisa se separar de Ló. Deixa Ló seguir a vida dele. Porque quando você vai para o outro lado, é aí que eu expando a promessa. É aí que eu começo a revelar coisas maiores para a tua vida. Tem promessas que só serão vividas. Tem promessas que só serão vividas se houver uma separação. Tem pessoas que não vão entender mais o seu linguajar. Tem gente que não vai entender mais o seu comportamento. E vai dar raiva nelas por causa disso. E Deus estava dizendo para ele: olha, ele não está entendendo mais você, os pastores eles estão tendo contendas. Isso é um sinal de quê? Que precisa haver uma separação. E a Bíblia vai dizer que quando eles se separam, Deus expande a promessa. E vai dizer para Abraão: olha, Abraão, se alguém pode contar o pó da terra, também pode contar a tua descendência. Se alguém pode contar o pó da terra, também será a tua descendência. Quando você se separa de alguém, quando você começa a caminhar pelo caminho contrário dessa pessoa, Deus começa a revelar coisas maiores para a tua vida. Coloca para mim Gênesis 15. Gênesis capítulo 15, seu verso. Gênesis capítulo 15, verso de número 1. Olha isso comigo. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo. Se ele está dizendo não temas, é porque Abraão já estava aflito. Se ele não estava dizendo: Abraão, não temas, é porque o coração começou a duvidar. Mas Deus sempre tem uma palavra no meio da aflição. Não temas, não temas. E a tua recompensa será infinitamente grande. Abraão disse: Senhor Deus, o que me darás, visto que ainda ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão disse: eis que não me deste semente. Olha o que ele estava dizendo para Deus. Deus havia acabado de falar para ele que a descendência dele seria como o pó da terra. Mas muitas das vezes a dúvida entra na nossa mente e a gente começa a conflitar com Deus, colocando Deus na parede. Mas olha a resposta de Deus para ele. Pode passar. E eis que o nascido na minha casa é meu herdeiro. Passa. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será o teu herdeiro. E ele o trouxe para fora, diga para fora.
e disse: olha para o céu e conte as estrelas, se tu fores capazes de contar. Olha o que Deus está dizendo para ele: Abraão, você consegue contar as estrelas? Conta aí para mim, 1, 2, 3. Senhor, eu perdi a conta. É isso que eu estou dizendo para você. Ele disse: assim será a tua semente. Irmão, a gente convive com o Pai, a gente convive com Deus, que é um Deus que faz coisas extraordinárias. Deus é um Deus que tem as causas impossíveis. Ah, meu Deus. Tem gente que entrou aqui, irmão. Ah, meu Senhor, aleluia. Tem gente que entrou aqui cabisbaixo, aflito, pensativo, mas Deus está dizendo: o que eu tenho para você é muito maior. O que eu tenho para você é muito maior. O que os olhos não viram, o que o coração não sentiu, o que você ainda não ouviu, é o que Deus tem preparado para a tua vida. Coloca para mim em Gênesis 46. Ah, Senhor, eu sinto o Senhor aqui nesse lugar. Gênesis 46, verso 2. Coloca para mim. E Deus falou a Israel, que é Jacó, em visões noturnas, e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: aqui estou. E ele disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Você está entendendo que a promessa que foi liberada para Abraão, ela agora está chegando em Jacó. A promessa, ela atravessou Abraão, atravessou Isaac e está chegando em Jacó. E Deus estava dizendo para ele: Jacó, não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Pode passar. Eu descerei contigo. Eu descerei contigo. Olha isso, Deus estava dizendo para Jacó: eu descerei contigo, e eu certamente te trarei de lá novamente. Pode passar. E José colocara a sua mão sobre os seus olhos. Sabe o que Deus estava dizendo para Jacó? Olha, Jacó, a minha promessa, ela pode ser impossível para você, mas eu nunca saio do teu lado. A minha promessa pode parecer coisa estranha para você, que você nunca viu, mas eu nunca saio do teu lado. Eu nunca saio do lado da tua família. Deus estava dizendo para ele: se for possível descer ao Egito, eu desço com você. Se for possível subir do Egito, eu subo com você. Em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel, ele desce ao vale. Ezequiel desce ao vale de ossos secos. E agora ele vai profetizar aqueles ossos e vai dizer: ossos, vocês têm que reviver. Ouçam a palavra do Senhor. No capítulo 40, Ezequiel tem uma visão de que o Senhor o leva para o alto monte. Deixa eu te dizer, Deus é Deus que nos faz descer ao Egito, que nos faz descer ao vale, mas também nos faz subir ao monte. Se for possível Deus fazer você descer para o Egito, se for descer para o vale, Ele já tem um escape para a tua vida. Ele já tem uma porta de escape para a tua vida, porque aquele povo estava no Egito, mas era só passageiro. Jeremias 18, ele vai dizer que o Senhor é como o oleiro, que faz a sua obra, e se o vaso se quebrar na sua mão, Ele o refaz. Se o vaso se quebrar na sua mão, Ele o refaz. Tem muitas das vezes que a gente se encontra quebrado, que a gente se encontra sem força de orar, sem força de buscar, sem força de até ler a Bíblia. Mas nesses momentos o oleiro está trabalhando. Nesses momentos de aflição, de perseguição, o oleiro está refazendo você. Porque para algumas promessas, para você ser vivida, para algumas promessas se cumprirem na tua vida, é necessário que Ele te refaça.
é necessário que Ele te quebre, é necessário que você esteja em perfeita condição. Então não se importe se você está passando por lutas, se está passando por aflição, o oleiro está trabalhando na sua vida, o oleiro está refazendo a boa obra. Essa parte 2, esse tópico, se chama o crescimento que incomoda. Se você lembra, no verso 12, vai nos dizer que os egípcios se afligiram por causa do crescimento deles. Os egípcios ficaram com inveja porque eles estavam crescendo abundantemente. E é sobre isso que eu quero destacar aqui. O Egito começou a crescer. O Israel começou a crescer, o povo estava frutificando e estava incomodando os seus inimigos, e estava incomodando essas pessoas. Só que, coloca para mim 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18. Porém, crescei na graça. Porém, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode passar? A Ele seja dada a glória, tanto agora como para sempre. O que esse capítulo está dizendo, o que esse versículo está dizendo, é que quando nós crescemos na graça, no conhecimento, na graça e no conhecimento, o inimigo começa a se levantar contra a nossa vida. O inimigo começa a ter raiva do seu posicionamento. Quando você começa a crescer no joelho, quando você começa a crescer na oração, quando você começa a crescer nos louvores, quando você começa a crescer na intimidade, no secreto, o inimigo vai se levantar, vai colocar dúvidas na sua mente em te dizer: você não é capaz de continuar. Por que que você está orando se você é pecador? Por que que você está se levantando se o seu passado diz uma coisa e você está querendo fazer outra? Mas Deus está dizendo: quando você cresce na graça, no meu conhecimento, pode se levantar, pode falar o que for, mas você está crescendo para uma promessa, e a promessa, ela gera incômodo. O seu crescimento vai gerar incômodo. Vão dizer que você não é capaz, vão dizer que você não é isso, vão te menosprezar, fazer chacota, mas o Deus que permitiu a promessa sobre a tua vida é o mesmo que te libera uma palavra no meio do processo, é o mesmo que te garante a vitória. Deus é o Deus que cuida de nós. Verdade, Jesus. Aleluia. O cuidado dele é maravilhoso, porque nós começamos a confundir as coisas e colocar Deus na parede. Mas é exatamente isso que o inimigo quer. Mas quando nós crescemos na graça e no conhecimento, todas as coisas elas começam a ficar claras. Eu quero dizer para você nesse último tópico sobre o crescimento protegido. Eu te disse de tantas coisas ruins, de que o inimigo se levanta, de que as coisas parecem dar errado, parece que nada vai dar certo agora. Israel está passando por uma aflição em que o objetivo de Faraó é matá-los, é fazer com que eles não tenham mais prazer em multiplicar, em ter filhos. Mas o que Deus queria para eles era uma promessa, era multiplicação. E por mais que eles passassem por lutas, por aflições, no final do capítulo, Deus tem um escape para eles. Eu quero que você preste atenção nisso. No verso 16 do Êxodo capítulo 1, vai dizer algo poderoso para a gente. E ele disse: Faraó, quando fizerdes o trabalho de parteira, as mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo. Mas se for filha, ela deverá viver. Verso 17. Mas as parteiras temiam a Deus. Olha que profundo. As parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. Deixa eu te dizer algo, coloca para mim agora 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13 vai nos dizer: não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum os homens.
Mas Deus é fiel, o qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes, mas também com a tentação fará um caminho para escapar, para que sejais capazes de suportá-la. O decreto era matar, o decreto era acabar com Israel, mas Deus já tinha um escape. Irmão, eu não sei se você está entendendo o peso dessa palavra, mas por mais que venham as aflições, por mais que venham as coisas sobre a tua vida, Deus já tem um escape, Deus já tem um caminho de livramento sobre a tua vida. Vitor, que escape é esse? O temor a Deus dessas parteiras. Ele vai dizer para ela: se for menino, vocês devem matá-lo. Se for menino, não deixa viver. Mas o temor a Deus era tão grande que elas deixaram ele sobreviver. E Deus deu escape por meio delas. Deus está dizendo para você nessa noite: por mais que venham as aflições, por mais que venham as coisas sobre a tua vida, eu já tenho um escape preparado. Deus já tem um escape preparado para a tua casa. Antes que o ataque chegue, Deus já levantou alguém para te ajudar. Antes que as dúvidas cheguem, antes que você pense em parar, Deus já preparou alguém para te ajudar, para te levantar, para continuar contigo. Enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, havia 2 rapazes que estavam com ele, ajudando ele a ficar ali. Estavam 2 rapazes ajudando ele a permanecerem com as mãos levantadas, porque se ele abaixasse as mãos, Israel perdia, mas enquanto continuava, Israel ganhava, Israel prevalecia. E Deus está levantando pessoas para te ajudar a não parar no meio da caminhada. Deus está te ajudando a permanecer, porque o propósito é muito maior do que os ataques. A pressão não cancela a promessa de Deus sobre a tua vida. Deixa eu te dizer, irmão, as coisas, as palavras que dizem sobre você não vão cancelar as promessas que Deus já tem dito sobre você. Sabe por quê? Porque muitos querem lembrar do seu passado, querem lembrar das coisas que aconteceram, mas a sua identidade agora é renovada, a sua identidade agora é nova, e ela está em Deus. E se você está em Deus, é nova criatura. Se é nova criatura, você começa a permanecer. João 15:4 vai dizer: eu sou a videira verdadeira, quem permanecer em mim pode todas as coisas, mas quem não permanecer será cortado. Mas eu quero permanecer. Quem mais quer permanecer com Cristo? Quem mais quer permanecer com Cristo? Eu não quero ser lançado no fogo, eu quero ver a nova Jerusalém. Eu não quero ser lançado no fogo, eu quero ver Cristo face a face, irmão. A única promessa, a promessa mais poderosa é que nós o veremos um dia. E todas as aflições, todas as angústias serão sobrecarregadas. Deixa eu te dizer, todas as angústias passarão, mas nós veremos o rosto de Cristo. Fique sobre seu pé. Festou, meu mano. O inferno, ele só se levanta porque você está crescendo. Se você está sendo tentado, é porque há uma promessa que você está prosseguindo. Há um caminho que você está prosseguindo. E não ache que é porque você está enfraquecendo. Não, é porque você está crescendo. E quem está caminhando com Cristo, quem está caminhando na direção, ele começa a passar por essas coisas. Nós passamos por essas coisas no dia a dia. E é difícil continuar. É difícil permanecer. Porque eu posso dizer palavras bonitas aqui para você, para te motivar. Mas você só vai conseguir praticar isso no seu dia a dia. Você só vai conseguir praticar a permanência em Cristo no dia a dia. É quando alguém fazer uma gracinha contra você, você continuar com os olhos em Cristo. E quando alguém falar algo sobre você, do seu passado, você continuar com os olhos em Cristo. Porque Cristo disse que eu vou conseguir. Cristo
Cristo é o único que está comigo, do meu lado, e Ele disse que eu vou permanecer, que eu vou conseguir. Então, as dúvidas podem vir, o medo pode te alcançar, mas a promessa é muito maior. E Deus tem um carinho contigo, Deus tem um carinho enorme com a tua família, que não deixou vocês pararem até agora, que não deixou que o inimigo alcance vocês até agora, mas vocês estão permanecendo. Permanece, permanece. Você se louvou. Talvez você entrou aqui sem forças mesmo. Talvez você entrou aqui cabisbaixo mesmo. E não mentiu para Deus. Falou: Senhor, eu não quero mais continuar. Mas o Senhor já ouviu a tua oração. O Senhor já ouviu e está te dando a resposta nessa noite. Permaneça. Permaneça constante na minha presença. Permaneça fiel ao meu chamado para a tua vida. Eu sou Deus fiel que não esqueço de ti. Ah, Senhor, aleluia. Deus está te guardando nessa noite. Nenhuma palavra liberada contrária sobre a tua vida terá poder. Nenhuma palavra que lançaram sobre a tua casa terá poder. Porque Deus já chegou primeiro. Deus já chegou primeiro. E já tem um escape para a tua casa.